Queridos irmãos, queridas irmãs, há algumas passagens na Bíblia que, em poucas palavras, como que resumem todo o conteúdo da revelação de Deus. São como que fórmulas breves que, quando nós as entendemos, temos como que a chave de leitura de tudo aquilo que Deus quis nos comunicar com a Sagrada Escritura. E um desses exemplos, e talvez dos mais belos, é justamente o início do Evangelho que nós hoje escutamos, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, nos versículos 16 e 17. Diz o texto: tanto amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nesses dois versículos, temos realmente resumido toda a Bíblia. O que fala a Bíblia? Desse amor de Deus. Esse amor de Deus que não quer condenar, que não quer que seus filhos, que somos nós, se percam, mas que todos sejam salvos. E como é que todos são salvos? Através da entrega que Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus feito homem, operou no seu sacrifício da cruz. Esse sacrifício que nos salva, que nos une a Deus. Está aqui tudo, toda a Bíblia. O Antigo Testamento, que nada mais é do que uma preparação para tudo isso, e o Novo Testamento, que fala dessa vinda de Jesus, dessa obra salvadora dele na sua paixão, morte e ressurreição, e das consequências dessa obra salvadora na nossa vida, que são as cartas de São Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas e a carta de São Tiago. E também o livro do Apocalipse. Está ali tudo. Que bonito. Quando essa realidade desse amor de Deus infinito realmente passa a ser na nossa vida a verdade mais fundamental. Quando nós começamos a pautar a nossa vida nessa verdade. É isso que depois, no Evangelho, Jesus vai dizer, que essa salvação que o Filho veio trazer é como uma luz. E que alguns aceitam, e portanto as suas ações são ações que fazem com que essa luz brilhe, e há aqueles que rejeitam, que não querem esse amor de Deus, que faz parte da liberdade humana, e portanto odeiam a luz. Por quê? Porque a luz da verdade, a luz da salvação, a luz do amor de Deus manifesta as suas ações ruins, ou seja, o seu egoísmo, o seu amor próprio. Mas nós, evidentemente, e que é a grande maioria dos seres humanos, o que queremos é viver do amor, o que queremos é experimentar essa realidade. E é uma realidade que de fato se manifesta nos cuidados que Deus, ao longo da nossa vida, vai realizando a nosso favor. Nós vimos na primeira leitura como, no momento em que os apóstolos são levados à prisão, já é a segunda vez, primeiro Pedro e João, depois todos os apóstolos, porque os sumos sacerdotes, que eram do partido dos saduceus, que por sinal não aceitavam a ressurreição dos mortos, e era aquilo que em primeiro lugar os apóstolos estavam pregando, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e decidem prendê-los todos. E aí Deus envia o seu anjo para libertar os apóstolos. Ou seja, esse cuidado de Deus, esse Deus que é um pai, que enviou o seu filho, que nos ama desse modo que não sabemos nem sequer como compreender, porque vai além
da nossa capacidade, porque nós somos evidentemente limitados, mas é um amor infinito. Esse amor, aliás, que se entende se nós olhamos para uma passagem da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, no capítulo 22, que é o sacrifício de Isaac. Quando Abraão, que depois já de muitos anos, sem poder ter um filho, porque sua esposa Sara era estéril, já era de idade avançada, Deus lhe dá um filho, Isaac. E Abraão, num determinado momento, entende que ele deveria oferecer esse seu filho único, esse que era o seu tesouro mais precioso, deveria oferecer a Deus em sinal de amor. E lá vai ele ao Monte Moira para sacrificar o seu filho único. Porém, quando Abraão está prestes a oferecer o seu filho em sacrifício, Deus o impede. E por que eu estou dizendo que essa passagem é importante? Porque ali, naquela passagem, nós víamos como Abraão realmente colocava o amor de Deus em primeiro lugar, a sua fidelidade a Deus. E Deus não permite que ele sacrificasse o seu filho, que seria a manifestação desse amor. Mas o que vemos no Evangelho é justamente que Deus, ele sim, não somente ofereceu o seu filho que viesse ao mundo, mas deixou que esse seu filho se oferecesse em sacrifício, para demonstrar esse amor infinito, sem medidas. Esse amor, repito, como vimos na primeira leitura, se manifesta até no envio de um anjo para salvar os seus. Aliás, o Salmo responsorial também dizia isso. Este infeliz gritou a Deus, o Salmo 33, no versículo 7. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Deus a cada dia manda um anjo para nós. Talvez não um espírito, os anjos no sentido dos espíritos angélicos, mas manda sempre pessoas. Manda sempre aquele sujeito na hora certa, quando eu mais preciso. São verdadeiros anjos de Deus. É verdade que Deus, quando quer, pode agir por milagres, de forma extraordinária, acima da natureza. Mas o modo habitual como Deus age na nossa vida, a providência de Deus nos guia, é através dessas pessoas que na hora certa vêm nos estender a mão, vêm nos ajudar. Quantos de nós não fizemos já essa experiência desses verdadeiros anjos que Deus coloca, que são o sinal desse amor de Deus, que são a consequência dessa verdade tão fundamental de que tanto amou Deus o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. Mas atenção, e assim começamos já a concluir essa homilia. Também nós devemos nos disponibilizar a sermos anjos de Deus, a estarmos disponíveis a servir a Deus, servindo aqueles que precisam. Porque Deus quer que nós sejamos seus instrumentos para que, quando alguém estiver em necessidade, nós possamos ser essa mão estendida de Deus. Possamos ser a manifestação desse amor sem medidas de Deus aqui na terra. Essa é a missão dos cristãos. Nós vimos, voltamos à primeira leitura, quando o anjo liberta os apóstolos da prisão, para quê? Para que eles fossem ensinar a verdade da vida ao povo, para que fossem servir. E para isso são necessárias duas coisas. Primeiro, atenção. Que tenhamos o nosso radar ligado para que realmente possamos perceber quais são as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E, em segundo lugar, disponibilidade. Que estejamos dispostos a sair, às vezes, do nosso conforto, da nossa tranquilidade, para que Deus possa, através de nós, manifestar o seu amor àquela pessoa que está precisando de ajuda no momento determinado. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, dizia o Salmo. Sim,
Deus sempre nos escuta, mas também quer que nós sejamos a resposta dele para todos os infelizes que a ele gritam. E que nós possamos dizer hoje para ele: Senhor, obrigado por me amar. Obrigado por na minha vida ter sempre manifestado a sua presença amorosa e salvífica. E por isso eu digo: eis-me aqui. Eu estou disponível a ser o seu instrumento para salvar aqueles que precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.